Mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens, na verdade, a última desse trimestre, a 13ª, do dia 30 de março de 2025. A lição de jovens, nós que estudamos nesse primeiro trimestre, a verdadeira religião, né, nessa revista. O que é a verdadeira religião? Comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, pastor auxiliar ali da Assembleia de Deus em João Pessoa, na Paraíba. Ele é doutor em teologia, ele que nos orientou durante essas 13 aulas para a glória de Deus. E agora nós chegamos ao final, né, a 13ª lição, Conselhos para uma Vida Autêntica. Lembrando que essa lição de jovens é da CPAD, a livraria e editora do Povo de Deus, CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Você encontra essa livraria em todo o território nacional, e ali você compra bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Onde tem uma CPAD aqui em São Paulo, onde estamos? Na rua João Tobias 360, no Belenzinho, bem próximo à estação Belém do metrô, e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, que também no seu térreo tem a livraria da associação. Ali também você encontra bíblias, revistas e materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do nosso parceiro e amigo, pastor Fernando Andrade. Quando você compra na Provix, além de você com um clique, sem sair de casa, você compra, faz o seu pedido, pastor Fernando manda na sua casa, né, esse material, e você ajuda aqui diretamente o nosso canal. Agradeço aqueles que têm cooperado conosco, têm enviado sua oferta, têm feito voto. Aqui embaixo está a chave Pix, o DDD é 11, o número do celular está aqui embaixo, né? Venha ser um patrocinador, venha ser um membro aqui do nosso canal, invista no reino de Deus, né? Aqui é um canal sério, nós estudamos a palavra de Deus, divulgamos o reino de Deus, tá? E isso é muito importante, você saber a idoneidade de onde você está investindo. Quero agradecer irmão Reginaldo Aparecida Amaral e sua esposa Francileide, que tem nos concedido esse espaço para colocarmos aqui o nosso estúdio provisório. Deus abençoe irmão Reginaldo, irmã Fran, toda a sua família. Também irmão Josué, marido da Marilena, da congregação do BNH, onde servimos a Deus, Josué tem nos ajudado aqui na montagem do cenário, na parte de trás, a parte aqui do chão, tablado carpetado, régua de iluminação, enfim, homem de Deus, grande parceiro aqui, irmão Josué, do nosso canal. Também agradeço irmão Vinícius Oliveira França, tem nos dado umas orientações na iluminação, por isso que melhorou a qualidade, né, do visual. Deus abençoe irmão Vinícius e sua família. Deus abençoe também a minha família, a irmã Raquel, minha esposa, meus filhos Bianca e Gabriel, que é o nosso apoio, o nosso suporte. E a todos os irmãos do setor 50 do Belém, todos os irmãos do Ministério do Belém, de outros setores, todos os irmãos de outras denominações cristãs, Deus recompense a cada um de vocês, vocês que estão aqui conosco até o final do trimestre, participando, fazendo seus comentários. Um abraço apertado a todos. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e vamos já terminar essa última lição de jovens e nos preparar já para o próximo trimestre. Vamos lá então, 30 de março de 2025, Conselhos para uma Vida Autêntica. O texto principal está em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Resumo da lição: na carta de Tiago encontramos importantes conselhos para que tenhamos uma vida cristã frutífera. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, conscientizar da importância da oração. Segundo, compreender o poder da confissão.
E terceiro, mostrar a responsabilidade da restauração. O texto está em Tiago 5, do versículo 13 ao 20. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Na introdução, ele diz que essas lições que nós estudamos em Tiago, conhecida por seu caráter prático, com orientações para uma vida cristã autêntica. Nos versículos finais, Tiago 5, de 13 a 20, Tiago oferece conselhos valiosos a respeito de importantes temas, como, por exemplo, oração, confissão e restauração. Então, nós vamos concluir com esses 3 pontos relevantes aqui para uma vida cristã frutífera. Primeiro, a importância da oração, depois o poder da confissão e, por último, a restauração em Deus. Vejamos, primeiro, importância da oração. A oração, Tiago deixa claro que a oração é uma resposta adequada para todas as situações da vida, sejam de aflição, sejam de alegria ou doença. Então, em todas as áreas da nossa vida, todas as situações da vida, nós precisamos orar. Sabemos que a oração, como expressão de fé e dependência de Deus, então, o que é orar? É você expressar a sua fé e expressar a sua dependência de Deus. Deve ser a nossa primeira ação em qualquer circunstância, demonstrando nossa confiança em sua soberania e cuidado. Então, nós sabemos que Deus cuida de nós, Deus ele é soberano, então tudo que nós formos fazer, precisamos primeiro orar a Deus. A oração nos ajuda a manter uma conexão com Deus, permitindo que Ele intervenha e nos guie em todas as áreas da nossa vida. Tá? Você dar a chave, você abrir a casa para que Deus ele intervenha na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Quando nós oramos, foi o que eu acabei de falar, abrimos espaço para que Deus opere em nós e por nosso intermédio. Então Deus vai trabalhar na sua vida e através da sua vida. A prática regular da oração reflete uma vida centrada em Deus. Quando você ora, quando você tem uma vida diária de oração, a sua vida ela está centrada em Deus. Ao que tudo indica, Tiago foi um homem que orava, pois foi um dos primeiros líderes da igreja em Jerusalém. Está lá em Atos 12, 17, ele era um dos pilares da igreja primitiva. A palavra doente, no versículo 14, tem o sentido de fraco ou frágil. No Novo Testamento, essa palavra é utilizada muitas vezes para se referir
a doenças físicas, tais como Lucas 40, mas também é usada para se referir a enfermo ou doente na fé. Então, pode ser doença física e pode ser doença espiritual. De qualquer maneira, é preciso oração. Então, vamos ao número 2, oração da fé. O versículo 15 destaca o poder da oração da fé. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Toda oração deve ser feita com fé, crendo no poder de Deus, seja para curar, seja para libertar, perdoar e etc. A oração da fé torna-se eficaz porque se baseia na confiança nas promessas de Deus e na sua capacidade de operar milagres. Então, a oração da fé, ela funciona porque nós cremos que Deus, ele é capaz de operar milagres. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Além disso, a oração da fé nos desafia a olhar além das circunstâncias imediatas. Você não pode olhar para aquele momento. A oração te ajuda a olhar além e a confiar no poder de Deus para realizar o impossível. Então, você vai olhar além, crendo que Deus vai fazer o impossível, aquilo que você não está vendo com os olhos físicos. Essa confiança não é baseada em nossos méritos, mas sim na fidelidade de Deus. Essa é a nossa confiança. Deus, ele é fiel. Quando oramos com fé e aliamos nosso coração com a vontade de Deus, ele nos responde. E por sua misericórdia, ele nos concede aquilo que necessitamos. Então, nossa dependência de Deus, nosso alinhamento com a vontade de Deus vai gerar um milagre. E Deus o fará por sua infinita misericórdia. Número 3, oração pelo próximo. Tiago enfatiza a importância de orarmos uns pelos outros, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração em favor do próximo promove a comunhão, revela amor e nos leva a experimentarmos a presença de Deus de maneira mais poderosa. Quando nós oramos pelo próximo, tá? Isso revela o nosso amor a Deus e ao próximo. O propósito de orar uns pelos outros também é de ajudar a carregar os fardos uns dos outros, tá? Fortalecendo os laços fraternos. Então, quando nós oramos uns pelos outros, nós fortalecemos os nossos laços fraternos. O momento de oração em um culto é uma expressão de unidade e cooperação. Todos ali estamos unidos num só propósito e estamos em cooperação uns com os outros, tá? Refletindo a interdependência do corpo de Cristo. Então, quando oramos coletivamente, nós estamos fortalecendo a cooperação, a unidade, e isso reflete a interdependência do corpo de Cristo. Todos nós dependemos uns dos outros. Número 2, o poder da confissão. Então, vimos a importância da oração, agora vamos ver o poder da confissão. Confissão de pecados. A confissão de pecados é um passo decisivo para a cura e a restauração. Tem que haver confissão. Reconhecer e confessar nossos pecados traz o perdão divino e restauração física, emocional e espiritual. A confissão nos liberta do peso da culpa e do pecado, permitindo-nos experimentar a graça e o perdão de Deus. Então veja que a confissão, ela abre as portas do céu para a cura espiritual, tá? Para a libertação da culpa e a libertação do pecado. Por causa, e isso
leva à causa seguinte, que é experimentar a graça e o perdão de Deus. A confissão, seja ela pública ou privada, cria um ambiente de responsabilidade, de apoio dentro da comunidade cristã. Tá? Então, cria esse senso, esse ambiente de responsabilidade e cria esse ambiente de apoio uns aos outros. Quando confessamos nossos pecados, primeiramente confessamos a Deus e depois um crente maduro em quem nós confiamos, ou a um líder, abrimos espaço para a restauração espiritual. Então é importante que você fale isso com alguém idôneo, alguém mais velho, alguém maduro espiritualmente, e ore com esta pessoa. A confissão é um ato de coragem e ao mesmo tempo de humildade, que nos leva a uma maior intimidade com Deus e com os outros. Então, quando nós confessamos, a gente está demonstrando coragem de confiar em alguém e humildade, tá? E isso vai nos levar a uma maior intimidade com Deus. Número 2, cura espiritual e física. A confissão não apenas alivia a carga espiritual, mas também pode trazer a cura física. Quando confessamos nossos pecados e oramos uns pelos outros, ativamos o poder de cura em nossas vidas. Então a cura só é liberada quando há confissão e perdão de pecados. Tá? E ativamos o poder de cura de Deus em nossas vidas, tanto no plano espiritual quanto no físico. A cura resultante da confissão e da oração reflete a interconexão entre nosso bem-estar espiritual e físico. Tá? O pecado e a culpa podem causar doenças espirituais, doenças emocionais e doenças físicas. Porém, a contrição, a confissão e o arrependimento, pelo contrário, trazem alívio e restauração para o espírito, para a alma e para o corpo. Veja como é importante a confissão. A prática regular ou diária da confissão e da oração na igreja nos ajuda a manter uma vida saudável e equilibrada, livre do peso do pecado e aberta à intervenção curativa de Deus. É necessário ressaltar que, agora isso aqui é importante, diferentemente da igreja romana, onde a confissão ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento, isso para a igreja católica. Não acreditamos que outro ser humano possua autoridade para absolver de pecados confessados. Essa parte da confissão, conforme é praticada na Igreja Católica, nós não concordamos. Somente Deus e mais ninguém, por meio do sacrifício de Jesus lá na cruz, mediante a fé, pode perdoar pecados, que é o que diz 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é entre eu e Deus, entre você e Deus. E aí ele dá o exemplo de Elias. Tiago usa o exemplo de Elias para ilustrar o poder da oração sincera e eficaz. Elias, um homem comum, como qualquer um de nós, entre aspas, alcançou resultados extraordinários por meio da oração fervorosa, encorajando-nos a fazer o mesmo, a ter uma vida de oração fervorosa. O exemplo de Elias nos mostra que a eficácia da oração não depende da nossa perfeição, muito pelo contrário, mas da nossa fé e persistência. Então, você ora e ora de novo e vai orando até o milagre acontecer.
É a nossa fé e essa fé persistente que vai atrair de Deus um milagre para a nossa vida. Mesmo sendo um ser humano sujeito a falhas e fraquezas, Elias confiou no poder de Deus e viu grandes milagres acontecerem. Então, Elias foi um homem que andou com Deus. Sua vida, a vida de Elias, nos desafia a orar com fervor e a confiar que Deus pode operar maravilhas por intermédio de nossas orações, independentemente de nossas limitações humanas. Não é por sua causa, é pela causa de Deus, é por amor de Deus. Podemos ver, por exemplo, pelo exemplo da vida de Elias, que a fidelidade é um atributo de quem tem fé. A fidelidade, um homem fiel a Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Fidelidade, então, torna-se a qualidade de quem é cheio de fé. Então, toda pessoa fiel a Deus, ela tem fé. A proposta de Deus para a nossa vida, para a minha e para a sua, é vivê-la cheia de fé. Nós temos que ser cheios de fé, que por sua vez nos levará a uma vida de fidelidade aos princípios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, viver os princípios do Evangelho não nos garante imunidade dos problemas na vida, de problemas na vida. Nós vamos ter problemas como qualquer outra pessoa, mas nos garante a companhia ajudadora de Jesus todos os dias de nossas vidas. Mateus 28:20. Então, vamos ter problemas como qualquer outra pessoa vai ter? Com certeza. Mas eu e você temos a presença de Jesus ao nosso lado, nos ajudando a suportar as cargas da vida. Número 3, estamos finalizando. A responsabilidade da restauração. Primeiro, a busca dos que se afastaram. No versículo 19, Tiago exorta os crentes a buscarem aqueles que se desviaram da verdade, primar pelas verdades doutrinárias e cuidar daqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor é uma das responsabilidades da Igreja de Cristo. A busca por estes demonstra amor e compromisso com o Evangelho de Cristo, refletindo o coração do bom pastor que deseja trazer de volta as ovelhas perdidas. Então, buscar os perdidos, buscar os desviados é fundamental, é papel da igreja, é papel do pastor. A busca por aqueles que se desviaram exige compaixão e oração para ajudá-los a retornarem à fé. A responsabilidade com a restauração dos desviados revela a importância de viver em unidade e estar ligado ao corpo de Cristo. Então, é nossa responsabilidade buscar aqueles que se desviaram do Evangelho. A restauração dos que se desviaram. Buscar e ajudar alguém que, por algum motivo, se afastou da comunhão. É uma ação que tem implicações eternas. Versículo 20. Vai ter implicações eternas. A responsabilidade de buscar e restaurar os desviados é de todos os membros da igreja e não somente dos pastores e líderes. Toda a igreja tem essa responsabilidade. O ato de ajudar na restauração da vida espiritual de pessoas tem um impacto profundo no presente e na eternidade. Então vai fazer uma grande diferença na vida presente da pessoa e também lá no futuro, na eternidade. Cada pessoa restaurada fortalece a unidade do corpo de Cristo, promovendo o crescimento espiritual de todos. Quando nos empenhamos em ajudar os irmãos na fé, demonstramos o amor redentor de Cristo. Estamos contribuindo
para o avanço do reino de Deus. A responsabilidade da restauração é uma expressão do nosso compromisso com a grande comissão e com a missão de reconciliar os homens com Deus. Então faz parte do processo de evangelização, de buscar os perdidos e também buscar os desviados, a reconciliação com Deus. Por último, a responsabilidade da igreja. Cada membro do corpo de Cristo tem o dever de apoiar e encorajar os outros, promovendo um ambiente de amor e cuidado mútuo. Promovendo esse ambiente de amor. Fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, nos permite crescer juntos na fé, compartilhar também nossas lutas e vitórias e apoiar uns aos outros em nossa jornada espiritual. Então é uma comunidade de fé, uma comunidade onde as pessoas se ajudam. Além disso, viver em unidade na igreja de Cristo nos ajuda a desenvolver um senso de pertencimento. Eu e você pertencemos ao corpo de Cristo. Quando nos envolvemos ativamente na igreja local, contribuímos para a saúde e o bem-estar espiritual de todos os seus membros. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel vital a desempenhar. E juntos podemos cumprir a missão de Deus de maneira mais eficaz. Então, todo membro do corpo de Cristo, ele é fundamental nesse trabalho de união, nesse trabalho de agregar, de pertencer, de unir as pessoas num só propósito, que é levar o reino de Deus a lugares mais distantes. Como posso ajudar aqueles que se desviaram da fé e se desviaram da igreja? Podemos ajudar primeiro orando por aqueles que se desviaram e apoiando no que for preciso até que retorne a comunhão com Cristo e com a igreja. Então, orar e apoiar. Esse é o papel de cada crente na restauração dos perdidos, dos que se desviaram. Então, nós vimos aqui a importância da oração, vimos o poder da confissão e vimos a responsabilidade da restauração, que é de todos os membros do corpo de Cristo. Terminando, então, lição 13, 30 de março de 2025, a lição de jovens, conselhos para uma vida autêntica. Um abraço apertado, Deus te abençoe, vitória para cada um de nós no seu dia a dia. Terminamos mais um trimestre e oremos juntos para que Deus abençoe o segundo trimestre, tá bom? Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva e faça tudo aquilo que nós já falamos lá na introdução. Um abraço apertado para você e sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.